Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos dissertar um pouco sobre esse texto. Então, você que está em casa, abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos falar sobre os últimos tempos, né? Quem acha que nós estamos vivendo os últimos tempos aí? Levanta a mão, dá um glória aí. Amém. E nós precisamos nos preparar cada vez mais, amém? Para a vinda do nosso Senhor. Então vamos ler lá. 2 Timóteo 3, versículo 1, diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Irmãos, Deus, Ele não quer nos deixar ignorantes referente aos assuntos da nossa vida. Para todos os assuntos que você tiver dúvida, a palavra de Deus tem resposta, amém? Então, é só você buscar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um livro que ele é um livro atemporal. O que isso significa? Ele não estava limitado ao tempo em que ele foi escrito. Mas a palavra de Deus, ela é eterna sobre as nossas vidas, amém? E ela se cumpriu, e como você cantou, né? E a Bia falou aqui, o mesmo ontem, hoje, eternamente. É um Deus que Ele faz sobre nós, né? E Ele vai fazer grandes coisas nesse tempo, nesses últimos dias sobre as nossas vidas. E se Ele tem resposta para todas as questões, que dirá os últimos dias? A Bíblia fala muito, né? Até os profetas falavam, até Daniel profetizou sobre a vinda, né? A volta de Jesus. Ele profetizou sobre a volta de Jesus, né? Então a palavra de Deus tem respostas para nós. E nós vamos dissertar aí um pouco sobre esse texto de Timóteo. Quero que você feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ministra o nosso coração. Oh Deus, que possamos estar com a nossa mente, Senhor, com o nosso coração firmados em Ti. Tira toda a distração, tira todo o cansaço, tira tudo aquilo, Senhor, que quer roubar a Tua palavra, mas que a Tua palavra dê frutos em nós. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Hoje eu acho que eu falei demais, irmãos. E eu já estou com a minha voz já só pela misericórdia, né? Mas hoje eu acho que eu bati o recorde da fala, né? Hoje, já falei muito. Tudo bom, Joyce? A Joyce é uma amiga de muitos anos, foi ministrada por nós quando adolescente, né? Junto com seus irmãos, então seja bem-vinda também, amém? É um prazer receber você na casa do Senhor. Então vamos lá. O Senhor, Ele tem resposta. E quanto ao final dos tempos, Ele também tem as respostas para nós. Há sinais, irmãos. Deus, a palavra diz que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Às vezes você pode ter pensado, a minha intuição, o meu sexto sentido, não tem uma coisa assim? Né, que as pessoas falam, mas não, muitas vezes é o Espírito Santo que já está te avisando de algo, amém? Quando você vê uma nuvem, ainda que seja do tamanho da mão de um homem, o que vai acontecer, irmão? Vai começar a formar chuva, é ou não é? Então, são sinais. Hoje eu estava vindo aqui para a igreja e o lado ali de Guarulhos, meu Deus do céu, estava debaixo d'água, eu acho. Porque já estava tudo preto no céu. Eu falei, Rafael, vamos chegar logo, pelo amor de Deus. Né? Porque nós vamos ser pegos pela chuva. Há um sinal. E esses sinais, eles acontecem. Hoje a gente vai falar do sinal que o Senhor coloca aqui em 2 Timóteo. E lá no versículo 2, o Senhor diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Será que nós estamos vivendo os últimos tempos, irmãos? Será? As pessoas estão dessa forma? Você leu aí apenas um versículo, nós vamos ler vários, mas ele fala de pessoas egoístas.
Hoje, o que é pregado no mundo é que você tem que pensar só em você. Afinal de contas, a gente se decepciona tanto com as pessoas, é ou não é? Olha aí para quem está do seu lado, vê se você já se decepcionou com essa pessoa. Hã? Não, né? Os irmãos estão com medo, né? Não, não me decepcionei não, bispa. Né? Só Deus sabe o que nós passamos, né, irmãos? Agora, o que acontece? Hoje a pregação do mundo é qual? Ah, cansei. Cansei de pensar nos outros. Às vezes você já até postou esse post já, né? Já colocou lá. Agora eu vou cuidar de mim. Quem falou para você que porque você está cuidando do outro, você não pode cuidar de você? É o diabo, irmãos. É aquilo que o bispo fala, né? O homem está lá barrigudo, né? Com a pançona lá vendo televisão, aí separa da mulher e a primeira coisa que ele faz é o quê? Vai para academia. Afinal de contas, quem não me quis, como que é? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vai querer, sei lá, né? Então assim, não quer, tem quem queira. E aí as pessoas começam a ser o quê? Egoístas. Pensando só em si mesmas. Mas a palavra de Deus e o evangelho de Jesus, ele vem nos confrontar, porque ele se entregou por nós. E ele quer que nós vençamos a nossa carne e nos entreguemos também aos outros. E sirvamos uns aos outros. Esse é o poder que há no corpo de Cristo. Há uma cura dentro de nós quando nós servimos a Deus. Porque nós estamos preocupados em servir a nós mesmos. Mas aí Deus fala para você, não, tira e dá para o próximo. Faz por outra pessoa, é ou não é? E você vai vendo que há bênção quando você faz isso, né? Quando você faz e sem querer nada em troca. Quando você faz simplesmente pelo fato de semear algo. Eu quero contar uma experiência que eu tive essa semana. Na segunda-feira, terça, depois do culto. Eu vim no culto e falei, essa semana acho que nós vamos tirar os enfeites de Natal. Né? Sábado tem aí limpeza, então já fica a dica oficiais. A partir das 9 da manhã estaremos na igreja e vamos arrumar tudo aqui, amém? E eu falei, meu Deus, agora precisa de enfeite, né? E a gente tem lá os enfeites de sempre, né? Desde que a mais é mais, a gente tem os mesmos enfeites, né? E aí eu fiquei pensando, não, eu tenho que comprar enfeites novos. E eu entrei lá, aonde, irmãos? Aonde a gente entra e fica louco da cabeça, na Shopee, né? E aí eu fiquei lá olhando, flores artificiais, e vendo, aí seleciona 500 coisas, aí tira do carrinho, aí põe no carrinho, tira do carrinho, é ou não é? E aí eu fiz isso, emitir boleto, seja o que Deus quiser, né? E fui dormir. No dia seguinte, quarta, me manda uma mensagem, uma amiga minha do ensino médio, que eu não vejo ela, eu acho que há uns 5 anos. Mas eu tenho todo mundo no meu WhatsApp, né? Se eu peguei uma vez, ainda tenho, né? E ela mandou, oi, Ana. Feliz ano novo, amiga. Como que você tá? Tudo bem, tudo bem. Ai, Ana, eu quero falar uma coisa com você. Ontem eu estava em casa, limpando, tirando um monte de coisa dos meus armários. E eu tenho muita coisa de decoração. Porque eu estava trabalhando com buffet antes da pandemia. E aí, quando veio a pandemia, o buffet fechou. E eu tenho muita coisa e está tudo conservado, está tudo limpinho. Eu sou aquelas pessoas que guardam tudo embrulhadinho, na sacola e não sei o quê. E na hora que eu estava separando, Deus falou, abençoa a igreja da Ana Paula. Eu falei assim, é isso mesmo, Deus falou isso com você ontem. Na hora que eu estava na Shopee, é isso mesmo. Aí, olha, o seu boleto está vencendo. Eu não vou pagar mais esse boleto. Por quê? Porque Deus já providenciou o desejo do meu coração. E hoje eu fui lá buscar. E ela falou, Ana, foi uma coisa assim, impressionante, porque eu estava separando. E eu falei, nossa, mas para quem que eu vou dar isso? E Deus falou, dá para o Ministério Mais. E ela falou, e
E eu sei que você é uma profeta de Deus, você está dentro da minha casa hoje. Estava o Rafael junto comigo hoje. Eu quero que você ore pela minha casa, eu quero que você ore pela minha família, eu quero que você profetize uma porta aberta para mim. E começamos a orar lá e foi uma bênção, irmãos. E eu falei, nós vamos ouvir ela contar o testemunho aqui do que Deus fez na vida dela. Porque foi algo do Espírito. Foi um mover do Espírito. E nós precisamos entender que o Espírito Santo está sobre nós. Nos últimos tempos, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os filhos profetizarão, jovens terão visões, sonharão os velhos, amém? Então nós precisamos entender que o Espírito Santo está se movendo. Olha para o irmão que está aí e fala assim, e aí, Deus está mandando você me abençoar? Pode abençoar, irmão. Amém? Em nome de Jesus. Então, o Senhor, Ele está levantando pessoas. Ela não poderia colocar na internet, estou vendendo esses arranjos? Ana, você quer comprar para a igreja os arranjos? Não, ela não foi egoísta. Ela não foi mesquinha, avarenta. Ela falou, eu quero semear. Porque eu sei que quando eu semeio, eu colho a 30, 60, 100 por um. Ela conhece a palavra de Deus. Ela era uma daquelas que a gente orava no recreio, irmãos. E foi até a freira foi batizada no Espírito Santo, que eu já contei para vocês. No meu ensino médio foi maravilhoso, porque foi quando eu fui batizada no Espírito Santo. Então eu queria evangelizar a escola inteira. E ela é uma das que estava junto, né? Uma bênção ela. Então, o Senhor, Ele está se movendo. Só que o inimigo está marcando pessoas também. Está enchendo o coração das pessoas. O egoísmo, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Então, os jovens, vocês precisam entender no seu espírito a bênção que há na obediência. Agora é tempo de obedecer. Meu Deus, acabei de deitar, eu não é? Minha mãe me chama para lavar a louça. Quem acontece isso aqui? Só as crianças, né, irmão? Fala aí, Mariana Isabela. Meu Deus, acabei de entrar no TikTok. Vem minha mãe gritando, né? Obedeça. É a hora de você obedecer. Vai ser bênção para você lá na frente. Creia na palavra do Senhor, amém? Porque o inimigo está enchendo os corações, pessoas ingratas, ímpios. Será que nós estamos vivendo esses dias, irmãos? Sim, né? Estamos já nos últimos dias. Versículo 3, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Inimigos do bem. Pessoas que maquinam o mal. Pessoas que vêm para o teu lado para fazer mal para você. Você precisa entender e se afastar, irmão. No final desse texto, Paulo fala para Timóteo, afaste-se dessas pessoas. Porque tem pessoas que elas são irreconciliáveis. O que é isso, irmão? A pessoa não quer vir para Jesus e ela vai bater o pé até morrer, que ela não quer Deus. O que você vai fazer? Vai continuar? Ai, ela já sabe a verdade. Primeiro que para se reconciliar, algum relacionamento tinha que ter tido. É ou não é? E tem pessoas que elas voltam ao vômito. Elas negam a cruz. E hoje o inimigo está pregando muito disso dentro de igrejas. Está colocando isso. Irmãos, a igreja está passando por uma fase em que muitos estão se levantando, muitos falsos profetas estão se levantando e as pessoas estão apostatando da fé. As pessoas não creem mais em Deus. As pessoas simplesmente elas não acreditam. Se ela estiver doente, ela não vem para a igreja para orar. Ela não pede oração. Esse é o tempo que está acontecendo. Quando você vai ver, a pessoa já está morrendo. Mas por quê? Porque ela é orgulhosa. Ela acha que a oração não tem mais poder. É isso que o inimigo está fazendo. Pessoas sem amor pela família. Irmãos, a sociedade hoje está cada vez mais se deteriorando nos valores. Se deteriorando nos valores familiares.
Qual é o papel da mãe? Qual é o papel do pai? Meu pai não sabe de nada. Meu pai é ultrapassado. Meu pai é literalmente do século passado, eu não é? Eu sou do século passado. Quem mais aqui é do século passado? Nasceu no século passado. Irmão, se você nasceu antes do ano 2000, você é do século passado. Então, quem nasceu antes de 2000? Amém. Então, nós somos todos do século passado. Nossa! Uma vez, as meninas perguntaram para minha mãe assim, né? Vó, na sua época usava aquelas roupas, né? Igual da novela tal. Minha mãe falou, você está louca? Eu sou da época do Dancing Days. Sou da época da discoteca, né? Tá achando que eu sou o quê? 1800? Tá doida? Não, que tinha só carroça na rua, não era assim não, né? Mas por quê? Porque a gente tem uma visão de outro tempo, né? A gente tem uma visão de outro tempo. Você vai conversar com uma pessoa mais velha, ela viveu outras coisas, irmão. Você não vai conseguir convencer ela de alguma coisa que você está pensando agora. De governos, né? Porque o governo tal é bom, o outro governo é ruim, e não sei o quê. Ela viveu muito tempo. Às vezes ela viveu quando não votava, mulheres, né? Então, assim, ela tem outras experiências, outras histórias, e nós precisamos respeitar. Respeitar a história das pessoas. Amém? Ouvir mais, falar menos. Porque hoje nós estamos numa sociedade que tudo tem que ser declarado. Né? Tudo que você faz, você tem que mostrar na internet que você está fazendo. A exposição hoje, ela é muito grande. E nós precisamos tomar cuidado com isso, amém, irmãos? Convém que ele cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Agora, a família não é mais importante. Hoje o papel dos pais, muitas vezes é caricato, zoado pelas pessoas, pelos jovens. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Você não pode deixar que isso seja um valor na sua família. Porque no final dos tempos isso estaria acontecendo. Pessoas que negam a sua fé. Versículo 4. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Você já percebeu como no mundo ele nos leva para ver sempre o lado mal da força, né? Você sempre vê o lado mal da força. Não sei se você já percebeu isso. E você está em situações onde o primeiro pensamento que você tem é de que, por exemplo, você parou numa rua, tem uma pessoa vindo, você já fecha o carro. Você já acha que aquela pessoa vai querer te assaltar. Você está olhando para o lado mal da força, irmãos. Tem que olhar para o outro lado. Jesus fala que os nossos olhos, né? Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo é bom. Se os nossos olhos forem maus, todo o corpo é mau. Às vezes você está vendo maldade onde não tem, irmão. Você está olhando com olhos maus. Sabe aquela pessoa que é desconfiada de tudo? Meu Deus, calma. Não precisa disso. Sabe, em qualquer lugar você chega, não, fecha. É claro, né? Eu já fui uma vez no Brás, que você já sabe, tem um histórico. E eu tô lá, né? Aí, ao invés de eu pegar um caminho que eu voltasse ali pelo Pari, peguei um caminho para ir por aquele, tipo um viaduto assim que sai lá na... Sabe como que chama, Léo? Rangel Pestana, alguma coisa assim? Você tá louco? O povo estava tudo no meio da rua. E você vai querer passar? Os caras batiam no carro. E eu e as gêmeas dentro do carro. Senhor, nos guarda. Que eles não carreguem o carro e tirem o carro, né, irmão? Porque parecia isso, que eles iam levantar o carro assim e a gente ia passar de outra forma naquela multidão. Eu falei, meu Deus do céu, mãe, que caminho é esse que a senhora veio?
Aí agora, dessa última vez que eu fui, né? Na pandemia, acho que nós fomos uma vez, né? No ano. Nós passamos por lá e falei, não, a mãe não vai por aquele caminho. Eu vou por aqui. E aí estava vazio. Mas assim, você sabe que tem lugares que você precisa. Eu estou dando um exemplo, irmão. Mas, às vezes, em coisas pequenas, nós estamos vendo mal. A gente está olhando mal, a gente está olhando aquilo que o diabo está colocando nas nossas vistas, sendo que Deus tem algo maior mostrando para você. Sabe quando você está numa situação difícil e você não consegue enxergar a saída? O que você precisa é a palavra desse ano, que o Senhor te renove, te leve como a águia, e você comece a enxergar de cima e ver o caminho. Já aconteceu isso comigo algumas vezes, de eu orar e eu me ver tipo num labirinto. E eu não conseguia achar a saída. E o Senhor me levar para um lugar mais alto. E Ele mostrar para mim, olha onde é a saída ali, ó. Olha o caminho que você tem que fazer. Sabe aqueles negocinhos, ache, vai, tem lá, né? O pirata vai achar o tesouro. E aí tem lá o caminho, você tem que achar aquele negocinho assim. É legal aquilo lá, brincar daquilo lá, né? Se você olha de cima, você consegue achar o caminho. O problema é quando você está no meio da situação. E o diabo tem colocado muitas pessoas em problemas que estão se tornando tornados na sua vida. E você não consegue enxergar a solução. Mas hoje o Senhor vai te dar a asa da águia, meu irmão. Para você subir em lugares altos e enxergar aquilo que o Senhor tem. Não ser precipitado. Hoje nós queremos resolver os nossos problemas assim, ó. Qual é o problema? Esse? Vamos resolver agora. E às vezes não. Às vezes você tem que pensar. Às vezes você tem que fazer cálculos. Às vezes você tem que sentar, ouvir opiniões de pessoas. Por conversar com alguém, muitas vezes vem uma solução. É ou não é? Na multidão dos conselhos, há sabedoria, diz Provérbios. Então nós precisamos ouvir também opiniões, ouvir aqueles que o Senhor coloca ao nosso lado. Amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Vai ter um churrasco sábado, só com carne de primeira. Quem quer ir? Os irmãos já estão, eu não vou falar que eu quero, só para não falar que quer entrar na carne. Quem quer? De graça. Lá na minha casa, de graça. Quem quer ir? Irmão, meu Deus. Né? Eu vou rejeitar uma oferta dessa? Às vezes o diabo está nos comprando e nos roubando com as coisas que a gente está vendo. O nosso tempo. Quantas vezes você falou antes da pandemia que você não tinha tempo para orar? Que você não tinha tempo para ler a Bíblia? E aí você ficou dentro da sua casa, o que você fez? Foi ver série. Foi maratonar. É ou não é, irmão? Quem confessa aí antes da ceia, ceia é domingo, quem confessa aí? É verdade, Jesus. Me perdoa, Pai. Agora, para maratonar o livro de Gênesis, aí é difícil, né, irmão? A porta é estreita. Né? A porta é estreita. Então a gente quer o quê? Aquilo que nos dá prazer momentâneo. Aquilo que é fácil. Aquilo que vem fácil. Só que nós precisamos entender que o Senhor, Ele está buscando aqueles que querem ter intimidade com Ele. A Bíblia nos ensina que você deve se aproximar do Senhor e Ele se aproximará de você. Que você deve bater e a porta vai se abrir. Que você deve pedir e dar-se-vos-á. Buscar e vai ser achado. Você precisa ter uma busca. Você precisa se colocar numa postura diferente. Nós queremos que tudo seja diferente em 2022. Meu Deus, acaba logo com essa variante. É ou não é? Senhor.
melhora a economia do nosso país. Traz emprego para o povo. Oh Deus, faz isso. Olha, faz a gente ganhar muito dinheiro esse ano. Aleluia. Mas qual é a minha postura no mundo espiritual? Porque, irmãos, se nós queremos viver aquilo que ninguém está vivendo no mundo, aquela provisão que é só Deus que manda, aquele WhatsApp que você recebe e fala, ó, sabe aquilo que você está querendo comprar, eu vou te dar. Sabe, a bênção de Deus. Olha, segundo eu mandei para os irmãos, ó, temos que pagar algumas contas do ano passado, vamos semear. E várias pessoas semearam, eu falei, nossa, já tem para pagar esse mês algumas contas, e já fui pagando. E uma irmã me mandou, bispo, você não vai acreditar o que aconteceu comigo. O quê? A minha sogra me depositou na minha conta R$2.000. Quem toma posse dessa sogra abençoada? Eu falei, ai, pena que a minha sogra está na glória. Falei para ela. Mas que eu tomo posse, que alguém me abençoe, eu tomo. Irmãos, quem no meio do que está acontecendo no mundo, fala para você, passa o seu Pix, que eu vou te depositar R$2.000. Quem? É só Deus que faz isso, irmão. Mas o que ela fez? Ela falou, bispo, eu quero semear um valor na obra. Está aqui meu dízimo, está aqui a minha oferta. Irmãos, quando eu vejo uma pessoa com um coração assim, eu fico constrangida. Eu falo, Deus, como que pode o Senhor mover pessoas dessa forma? Sabe o que Deus vai fazer? Coisas grandiosas. Coisas que a gente ainda não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem chegou no coração, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, irmãos, nós precisamos viver isso, aquilo que o mundo não está vivendo. Olha só, que loucura! Ela sabia que foi Deus que tocou no coração da sogra, porque ninguém faz isso de graça, irmão. Foi Deus que fez. Amém? E ela, na hora, falou, como a senhora mandou isso? Então eu estou semeando esse valor. Olha só como Deus é fiel. Então Deus, ele supre uma necessidade que nem tinha. Ela falou, eu nem sabia, nem precisava desse dinheiro. Veio a mais para mim. E abençoou a obra que estava precisando. Então assim, irmãos, nós precisamos viver nessa dimensão espiritual. Amém? Onde está o teu prazer? Salmo 1 fala que bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esse é aquele que tem o prazer na lei do Senhor. Eu quero te dar aqui uma degustação. Que tal você ter prazer na lei do Senhor hoje? Que tal você pegar uma pitadinha? Sabe quando a pessoa faz uma receita e te dá uma colher assim, ó, experimenta? Hein, David? As receitas da Sara. Meu Deus do céu. O Rafael que fala, se a pastora Sara vir pedir para eu experimentar, eu sou a cobaia dela todo dia. Porque eu adoro tudo que ela faz. Né? E assim, a pessoa te dá, ó, eu estou te dando um gostinho, irmão. Eu estou te falando, ó, experimenta a lei do Senhor. Medita na palavra do Senhor dia e noite. Deixa essa palavra fazer efeito em você. Deixa não só você crer, mas você viver o que você crê. É essa a proposta de Jesus para nós hoje, amém? Temos prazer na lei do Senhor, na sua revelação, na sua verdade, na sua vontade. E nós precisamos ter isso, precisamos buscar mais ao Senhor, ter mais sede de Deus. Termos mais momentos a sós com Deus, de falar com Deus. Sabe? Enquanto está todo mundo dormindo, você levantar e você falar, Senhor, ministra meu coração, fala comigo, leia a palavra. Uma devocional, alguma coisa, amém? E o Senhor, ele vai falar ao teu coração. Versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. Para o mundo, irmãos, para que buscar o Espírito de Deus? Para quê?
Qual é a pregação hoje do mundo? Você é tudo. Você não precisa de ninguém. É ou não é? Não é assim que o mundo prega? Você tem a força. He-Man. Lembra do He-Man? Irmãos, eu estou nostálgica hoje, né? Eu estou lembrando do Goonies. Quem assistia esses filmes, né? Um dia eu falei para os meus filhos, vamos assistir o Benji, vocês vão chorar. Quem disse que eles choraram? Só eu chorando com o Benji. Cachorrinho. Quem viu o Benji aqui? Quem viu? Tem no Netflix agora, irmãos, uma nova roupagem, né? Claro, uma filmagem mais atual, né? Mas eu querendo apresentar os meus filmes do século passado para os meus filhos, mas eles não querem muito ver, né? Agora, nós vemos que hoje no mundo as pessoas querem acreditar em algo, tem aparência do bem. Eu vou fazer isso, vou dar cestas básicas para os pobres. Meu Deus, esse ano acho que todo mundo recebeu uma cesta básica em casa. De alguém. É ou não é, irmãos? Às vezes nem precisava, mas, pelo amor de Deus, tem que receber e assina o papel aqui. Porque todo mundo saiu dando cesta básica para todo mundo. Glória a Deus por isso. Agora, e o poder de Deus? E aquilo que nos move? E as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas? E viver o sobrenatural? Porque o mundo quer pregar uma aparência, mas nós precisamos ter o Senhor na nossa essência. Na nossa essência, Ele precisa estar, sabe, nos nossos valores. Eu preciso saber que o que eu estou fazendo, se for algo desonesto, eu não vou fazer. Porque não é de Deus, irmão. Porque o próprio Espírito vai falar ao meu coração. No momento que eu for mentir de alguma coisa, o Espírito Santo vai falar, não fala isso, porque é mentira. Eu preciso ouvir a voz do Espírito. Como eu disse, hoje as pessoas não querem viver o poder de Deus. As pessoas querem comprar o poder. Elas querem algo fácil. Irmãos, não é assim. É aquele que segue a Jesus precisa pegar a sua cruz para seguir. Você não sai de mão abanando, você vai levar uma cruz nas suas costas também. Amém? Há um preço que nós pagamos. Eu quero, hoje o evangelho, as pessoas querem que seja fácil. Que tudo, não, venha. Eu ouvi esses dias uma ministração e a pessoa falava assim, né? Não, porque a gente sempre ouviu que Deus, Ele odeia o pecado e ama o pecador. Ele nos aceita como nós somos. Aí o pastor estava ali num debate e falou, não, primeiro que Deus não te aceita como você é. Se Ele aceitasse, Jesus não tinha morrido na cruz. Porque você concorda? Se Jesus gostasse do jeito que eu sou, irmão, para que Jesus ia morrer na cruz? Se Ele gosta do jeito que eu sou, Jesus não precisava ter saído do trono, sido humano, sofrido na terra, sido espancado, chicoteado, colocado numa cruz. Porque Jesus me ama do meu jeito mesmo? Eu vou continuar assim, do jeito que eu sou? Não. Jesus morreu para que houvesse transformação na nossa vida. Para que nós vivêssemos uma nova vida. Não uma vida inclinada pela carne, mas uma vida movida pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Ele quer de nós. Quando nós somos movidos pelo Espírito, as coisas espirituais começam a acontecer na nossa vida. E eu quero que hoje você saia daqui crendo nisso, amém? Porque eu coloquei aqui, a nossa intimidade está cada vez mais sendo invadida. A nossa intimidade está cada vez mais sendo invadida e você tem que tomar cuidado com o que você vê, com o que você escuta, com o que você olha na internet. Você sabe que existem logaritmos, né? E eles dominam aquilo que você está vendo, irmãos. Às vezes nós estamos falando em casa, nossa, você viu casa pré-fabricada, né? Nossa, você viu lá que a pessoa construiu, que legal, você vai abrir a internet e tem lá, casas pré-fabricadas. Quem já aconteceu isso? Eu às vezes faço assim, ó.
Coloco aqui o dedo e falo, eles estão ouvindo tudo que nós estamos falando. O Google sabe de tudo. O Facebook, show Facebook, né? Mas, irmãos, é verdade. Não é mentira, é verdade. A internet vai te levando para aquilo que você vai curtindo uma coisa, ele vai te levando. Tem até uma propaganda de TV. Só porque eu vi um filme, né, de terror, acho que eu só gosto de filme de terror. Mas é verdade, isso é a tecnologia. Por que eles vão colocar alguém que não concorda comigo falando na internet? Para eu xingar a pessoa? Não, eles vão colocar gente que tem o mesmo discurso que eu. As mesmas ideias que eu, para eu poder ouvir isso. Para eu poder seguir isso, para que isso seja cada vez mais alimentado em mim. Irmãos, isso está acontecendo. Agora você tem que quebrar esse ciclo. Quebra na tua vida esse ciclo. Não permita que o inimigo venha te dominar. Preste atenção quanto tempo você fica no celular. Existem aplicativos hoje, né? Meninas, que mostra o tempo que a gente fica. No próprio celular tem. A mãe não entende nada, vocês sabem disso, né? E elas falam às vezes, nossa, olha, eu fiquei 4 horas hoje. Fiquei tantas horas hoje. Dá para você monitorar isso. Peraí, isso está me dominando. Engraçado que se for para ler uma Bíblia, o sono vem na hora, irmão. É ou não é? Agora, ficar a madrugada inteira olhando esse quadradinho aqui... bispo, é que eu não gosto de ler. Põe a Bíblia no celular. Faz de conta que você está vendo imagens e vendo coisas, filmes, e começa a ler a Bíblia no celular. Porque nós estamos, irmão, perdendo o nosso tempo. Amém? E o inimigo está aí se mostrando. Uma coisa que eu tenho falado sempre, e agora nesse tempo, o diabo não está vindo mais disfarçado, irmão. Ele já está com a cara dele mesmo. Lembra aquela série que o diabo se transforma assim? Você fala, misericórdia, é isso? O homem é mó bonito e aí vira, né, o diabo? Não, ele não precisa mais fazer isso. Ele já está com aquela cara feia mesmo. E o problema é que a gente está gostando e a gente está caindo. E a gente está aceitando muitas vezes na nossa vida. Muito cuidado, amém? Com esses últimos tempos. Para terminar, versículo 6 diz assim: são esses os que se induzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Então, assim, a intimidade. Ele fala aqui que essas verdades do inimigo, mentiras do inimigo, estão entrando nas casas, estão induzindo famílias, estão pegando mulheres. Irmão, se você vê estatisticamente, as pessoas que mais ficam nas redes sociais são donas de casa hoje. Você sabia? Que no Facebook, Instagram, as pessoas que mais ficam são donas de casa. E aí tá lá vendo, né? O bonitão fazendo receita. Se meu marido fizesse uma receita dessa. Né? Meu Deus, olha o homem lá arrumando a casa, né? Pregando tudo que está despregado nas paredes, né? Olha que maravilha. E vai sendo envolvido, irmão. E vai sendo envolvido pelo inimigo. Só que o Senhor, Ele nos alerta lá em Romanos 12. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse ano Deus vai renovar a sua mente.
Eu quero que você fique de pé no seu lugar. E eu coloquei aqui, nos últimos dias, teremos mentes renovadas. Amém? Nos últimos dias, teremos sim pessoas egoístas, avarentas, presunçosos, desobedientes aos pais. Teremos tudo isso, mas nós teremos um povo que vai fazer a diferença. Nós teremos um povo com a mente renovada, com a mente de Cristo. Um povo que vive além daquilo que o mundo está vivendo, amém? É isso que o Senhor tem para nós. No versículo 14, Paulo fala para Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Irmãos, nós sabemos o Deus que nós servimos. Amém? Nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Eu creio que todos que estão aqui, você já teve uma experiência com Deus. E se você não teve, eu quero te desafiar a essa semana entrar no teu quarto, dobrar o teu joelho e falar: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo essa semana. E Deus vai se revelar a você, porque Ele está presente em nossas vidas. O Espírito Santo é algo palpável em nossas vidas. Ele se move, Ele age. E eu quero que você tenha essas experiências com Deus. Que você não entre naquilo que o inimigo está pregando, naquilo que o inimigo está enchendo os corações. Em todas essas coisas que nós lemos, você pode ler o texto inteiro, ele fala muito mais coisas, mas o inimigo está afastando as pessoas do Senhor. E hoje é o dia de nós nos renovarmos. Amém? Feche os seus olhos.